E se eu lhes disser que civilizações antigas, separadas por oceanos e milênios, contavam a mesma história? Uma história sobre uma serpente tão colossal que conseguia abraçar o mundo inteiro. Hoje, vamos mergulhar nos mitos e comparar três titãs: a Jormungandr nórdica, o misterioso Ouroboros e o divino Shesha. Preparem-se, pois no final, vocês vão perceber que esses três monstros são, na verdade, três respostas diferentes para a mesma questão universal. Mas por que exatamente cobras? A resposta é simples. A cobra é um símbolo universal. Ela troca de pele, o que significa que simboliza renascimento e eternidade. Mas ao mesmo tempo, seu veneno é mortal, o que a torna um símbolo de caos e destruição. Os povos antigos viam nas cobras a própria essência da criação, a luta eterna entre ordem e caos, vida e morte. E quando queriam descrever algo verdadeiramente global, eles criavam as serpentes do mundo. Vamos dar início ao mais brutal e feroz gigante do nosso trio. Preparem-se para conhecer Jormungandr, a temível serpente de Midgard. Sua linhagem parece ter saído de um roteiro de filme de terror. Seu pai é Loki, o deus da trapaça e do engano, e sua mãe é a gigante Angrboda, cujo nome prenuncia a desgraça. Com ele, vieram ao mundo o lobo-titã Fenrir e Hel, a soberana do mundo dos mortos. Uma família, convenhamos, nada comum. Os deuses de Asgard, em especial o sábio Odin, sabiam muito bem que nada de bom se poderia esperar de uma prole assim. Existia uma profecia que dizia que os descendentes de Loki trariam a perdição aos deuses. Temendo o que estava por vir, Odin decidiu agir preventivamente. O lobo Fenrir foi acorrentado com uma corrente mágica. Hel foi exilada para o mundo subterrâneo e a jovem serpente Jormungandr foi simplesmente atirada ao oceano que rodeia Midgard, o mundo dos humanos. O plano de Odin era simples, que se perdesse nas águas abissais. Mas ele estava terrivelmente enganado. O oceano tornou-se o verdadeiro lar de Jormungandr. A serpente cresceu e cresceu, até atingir um tamanho tão colossal que conseguiu circundar toda a terra e morder a própria cauda. Imaginem só esta cena. Uma criatura de proporções cósmicas, repousando no fundo do oceano e prendendo o mundo em seus anéis. Mas, para Jormungandr, simplesmente repousar no fundo do oceano não é o seu feitio. Ele tem um inimigo jurado, um antagonista pessoal, e este não é outro senão o deus do trovão, Thor, o protetor de Midgard. O confronto entre eles é um dos conflitos centrais da mitologia nórdica, uma batalha eterna entre a ordem e o caos. O mais famoso dos seus encontros ocorreu durante uma pescaria. Sim, não se enganou. Thor, disfarçado de simples mortal, aventurou-se no mar com um gigante e iscou um anzol gigantesco com uma cabeça de boi inteira para atrair a serpente das profundezas. Quando Jormungandr mordeu a isca, uma batalha titânica teve início. Thor puxou a linha com uma força tão sobre-humana que os seus pés perfuraram o fundo do barco e se cravaram no leito marinho. Ele arrastou a cabeça pavorosa da serpente para fora da água. Os seus olhares cruzaram-se e o mundo inteiro estremeceu em expectativa do golpe do martelo Mjolnir. Mas o companheiro de Thor, o gigante, em pânico e horror, cortou a linha e a serpente, com um rugido ensurdecedor, mergulhou de volta no abismo. Essa batalha inacabada apenas acentuou o ódio mútuo entre eles, pois o seu encontro final já estava selado pelo destino. Mas afinal, o que Jormungandr realmente representa? Ele é muito mais do que um mero monstro gigante. Na mitologia nórdica, ele é a personificação do caos primordial e indomável, a força destrutiva da natureza que os deuses tentam conter, mas que jamais conseguirão aniquilar. Sua própria existência e posição no oceano global, onde ele morde a própria cauda, são um símbolo de um equilíbrio extremamente frágil. Enquanto esse círculo permanece fechado, o mundo continua a existir. Contudo, essa aparente calma é completamente enganosa.
Isso porque o papel primordial de Jormungandr é ser o catalisador do fim do mundo. Quando o Ragnarok finalmente chegar, ele soltará a própria cauda. Esse instante marcará o sinal para a batalha final. Imagine, os oceanos transbordarão, inundando todas as terras. A serpente rastejará para a superfície, exalando um veneno capaz de corromper o céu e a água. Em essência, Jormungandr é uma bomba relógio viva, plantada sob os alicerces do próprio mundo nórdico. Sua existência é um lembrete constante de que a ordem é meramente temporária, e o caos apenas dorme, aguardando o seu momento para consumir tudo. Ele não é apenas um vilão, ele é a própria inevitabilidade. Agora, mudemos de cenário. Das águas sombrias e frias da Escandinávia, viajamos para uma imagem que, com certeza, você já viu, mesmo que não soubesse o seu nome. É o Ouroboros. Ao contrário de Jormungandr, o Ouroboros não é um personagem específico com família e inimigos. É, na verdade, uma ideia eterna, solidificada na forma de um símbolo. A imagem clássica é a de uma serpente ou dragão curvado num círculo perfeito, devorando a própria cauda. E neste ato, à primeira vista simples, esconde-se uma filosofia profundíssima. Se Jormungandr simplesmente segura a própria cauda, mantendo o frágil equilíbrio do mundo, o Ouroboros consome-se ativamente. Ele é, para si mesmo, o começo e o fim. É o símbolo do ciclo eterno, onde a morte gera a vida, e a destruição é apenas parte de uma nova criação. E este símbolo é incrivelmente antigo. Suas raízes se estendem muito mais fundo do que as sagas vikings. As representações mais antigas do Ouroboros foram encontradas no Antigo Egito, na tumba de Tutankhamon, datando de cerca de 3.500 anos atrás. Os egípcios o associavam à ciclicidade do movimento solar e às cheias do Nilo, elementos dos quais a própria vida dependia. De origem egípcia, este poderoso símbolo migrou para a Grécia Antiga. Os filósofos gregos, especialmente os estoicos, viram no Ouroboros a metáfora perfeita para o universo. Acreditavam que o mundo era periodicamente destruído por um incêndio cósmico, para depois renascer das cinzas, repetindo este ciclo eternamente. O Ouroboros tornou-se para eles uma ilustração vívida e concreta desse processo sem fim. Mas foi na alquimia que o Ouroboros alcançou sua verdadeira glória. Para os alquimistas, que buscavam a pedra filosofal e o elixir da imortalidade, a serpente que devora a própria cauda era um símbolo essencial. Ele personificava o conceito de tudo em um e a natureza cíclica dos processos alquímicos: evaporação, condensação e, novamente, evaporação. O eterno fluxo da matéria que, segundo eles, poderia levar à grande transformação, a transmutação do chumbo em ouro. Então, o que simboliza o Ouroboros? Ele é a própria ciclicidade da existência, o eterno retorno, o renascimento sem fim, a união dos opostos. Não é mal nem bom, não é caos nem ordem. Ele é o próprio processo, o mecanismo do universo, o motor perpétuo do tempo, que observa impassível o nascimento e a morte dos mundos. Não é um participante do drama, como Jormungandr, mas a própria cena onde esse drama se desenrola. Agora, deixemos para trás a filosofia grega e a alquimia, e nos voltemos para o Oriente. Lá, nas profundezas do oceano cósmico, nos aguarda uma serpente de uma natureza completamente diferente. Apresentamos Shesha, também conhecido como Ananta Shesha. E esta não é uma serpente comum. Ele é o rei de todos os Nagas, as divinas criaturas serpenteantes do hinduísmo. Imagine uma cobra de proporções inimagináveis, mas não com uma, e sim com 1000 cabeças. Cada uma delas, segundo os mitos, é coroada e adornada com joias que iluminam a escuridão do cosmos. Ele é tão colossal que em suas cabeças repousam todos os planetas do universo. Mas o mais surpreendente é a sua função principal. Shesha não ameaça o mundo e nem se autodevora. Ele serve como leito cósmico para o Deus Supremo Vishnu,
o preservador do universo. Nos períodos em que o universo se dissolve e a noite cósmica se instala, Vishnu repousa sobre os anéis de Shesha, flutuando no oceano primordial. Shesha não representa o caos. Pelo contrário, ele é o símbolo da eternidade, da estabilidade e da serenidade divina. Seu nome, Ananta, significa o infinito. Ele é aquilo que permanece quando todo o resto se esvai. Ele é a própria base da criação, sobre a qual a ordem se sustenta. Shesha desempenha um papel fundamental no ciclo de criação e destruição do mundo, conhecido no hinduísmo como yugas. Contudo, ao contrário de Jormungandr, cuja atividade culmina no fim do mundo, as ações de Shesha fazem parte de um plano divino. Acredita-se que, quando Shesha enrola os seus anéis, o universo cessa de existir e é recolhido num único ponto. Inicia-se um período de repouso, o tempo em que Vishnu descansa. Mas, quando chega o momento para uma nova criação, Shesha começa a desenrolar-se lentamente, e a cada movimento dos seus anéis, do umbigo do adormecido Vishnu, brota uma flor de lótus, sobre a qual nasce o Deus Criador Brahma, dando início a um novo ciclo de existência. Além disso, acredita-se que, quando Shesha boceja, ocorrem terremotos. Ele não é apenas um suporte, é um participante ativo na vida cósmica. Cada uma das suas 1000 cabeças canta incessantemente hinos em louvor a Vishnu, mantendo a harmonia no universo. Não é meramente uma testemunha, é o guardião da ordem divina. É nisto que reside a sua distinção cardinal, tanto do destrutivo Jormungandr quanto do neutro Ouroboros. Então, vamos colocar nossos gigantes lado a lado e analisá-los em uma comparação direta. O que podemos observar? Comecemos pelo tamanho. Aqui, Jormungandr e Shesha são os líderes incontestáveis. Ambos são descritos como seres de escala cósmica, capazes de circundar o mundo ou servir de leito para todo o universo. Já o Ouroboros não possui um tamanho fixo. Ele pode ser representado como uma pequena serpente num anel de alquimista ou como um dragão gigantesco que envolve o cosmos. Isso porque ele é, acima de tudo, uma ideia e não uma entidade física. Agora, vamos à sua função na criação. É aqui que as diferenças mais interessantes se manifestam. Jormungandr é um antagonista puro, o caos encarnado que está destinado a destruir o mundo. Ele é o inimigo dos deuses e dos homens. Shesha é o seu oposto completo. Ele é o protetor, o guardião, o pilar da ordem divina. Ele é o símbolo da estabilidade. E o Ouroboros? Ele se situa em algum lugar no meio. Não é bom nem mau. Ele é simplesmente o símbolo do ciclo eterno que engloba tanto a criação quanto a destruição. Ele é o próprio processo. Assim, temos diante de nós 3 serpentes que representam 3 forças fundamentais: a serpente do caos, a serpente da ordem e a serpente que simboliza o ciclo eterno que as une. E isso não é mera coincidência. São 3 respostas distintas para a mesma pergunta: como é o nosso mundo? E agora, a grande revelação. Repararam? Escandinavos, gregos, indianos, todos eles, ao observar o mundo, tentaram compreender a sua natureza. E todos chegaram à ideia da ciclicidade, mas a expressaram de maneiras muito diferentes. Para os vikings, que viviam num mundo de duras realidades, o ciclo era trágico. Era uma batalha que culminava no Ragnarök, o fim do mundo, após o qual tudo deveria renascer. A sua serpente, Jormungandr, era o prenúncio desse fim inevitável e brutal. Ela era a personificação do medo da destruição. Para filósofos e alquimistas, como os antigos gregos, o ciclo era uma ideia abstrata. O Ouroboros era uma concepção ideal e harmoniosa da infinitude. Não era uma personagem, mas sim uma fórmula que descrevia como tudo funcionava. Ele era a personificação da sabedoria e do entendimento. Já para os antigos indianos, o ciclo era um processo divino. Shesha não era apenas uma serpente,
era o pilar do Deus protetor. Ele simbolizava que, mesmo nos momentos de repouso e de não existência do universo, na sua essência, residia uma ordem divina que aguardava o seu momento para se manifestar novamente. Ele era a personificação da fé e da estabilidade. 3 serpentes, 3 perspectivas diferentes sobre o mundo: destruição, conceito e ordem divina. Todas elas envolvem o seu mundo, mas cada uma o faz à sua maneira, refletindo os medos, as esperanças e a sabedoria do seu povo. Não são apenas monstros de contos de fadas, são chaves para compreender civilizações inteiras. Obrigado por assistirem até ao fim. Espero que esta viagem ao mundo dos mitos tenha sido fascinante para vocês. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever o canal para não perderem novas análises de lendas antigas. E agora, uma pergunta para vocês: que outras serpentes ou dragões mundiais de outras culturas conhecem? Escrevam nos comentários, será muito interessante ler